Olá, prezados irmãos e irmãs da nossa querida Sociedade Espírita Luz e Caridade. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui visitando a casa, mesmo virtual, para refletirmos um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Iraci de Oliveira, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. E o assunto que escolhemos para as nossas reflexões de hoje é motivos de resignação, que consta do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Também vamos refletir alguns itens do Livro dos Espíritos, das instruções práticas sobre mediunidades, ou manifestações espíritas, e alguma coisa do Código do Monte. Mas antes de dar início às nossas reflexões, convidamos a todos a acalmarem as emoções, elevarem pensamentos e sentimentos a Deus Pai, em gratidão pelo privilégio da vida, por estarmos aqui hoje, vivendo esta experiência, cada um de nós, segundo os propósitos da sua existência. Gratidão aos nossos mentores espirituais e aos nossos familiares e amigos que nos acompanham no nosso processo evolutivo. E assim, elevados, calmos, receptivos ao Evangelho de hoje, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus e com a assistência espiritual dos nossos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, damos início à nossa reflexão. Motivos de resignação. O texto do Evangelho começa com o seguinte ensinamento: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica a compensação que esperam os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Seria o mesmo que dizer: considerai-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento das dívidas passadas, mas se suportadas na terra, essas dores poupam séculos de sofrimentos na vida futura. É o propósito das nossas existências: resgatar os nossos débitos, cumprir as nossas missões, expiar e também passar pelas nossas provas que levam ao nosso aprendizado. Mas o assunto então é motivos de resignação. A resignação significa a ação de resignar-se ou de se submeter pacificamente às dores e sofrimentos da vida, ou de submissão pacífica à vontade de Deus. É o contrário, de reação, revolta, protesto, insubmissão ou inconformismo, que tantos sofrimentos às vezes acabam nos conduzindo, e agravando as situações que vivemos. Mas então, se resignar-se é submeter-se pacificamente às vontades de Deus, é bom não confundirmos resignação com comodismo, pois o comodismo muitas vezes não passa do nosso próprio egoísmo, da nossa inércia e da nossa falta de vontade,
de buscar soluções para os nossos problemas e os problemas daqueles que estão ao nosso lado e que podemos ajudá-los de alguma forma. Na verdade, então, como sabemos, todos nós sofremos. Já no nascimento, por vezes, a nossa mãe sofre com as dores do parto, mas depois sente aquela alegria que somente as mães podem explicar, de receber o filho nos braços, aquele bebezinho lindo, né? Com todo o carinho que nos olha, pedindo o nosso cuidado. Né? Também, por vezes, sofremos pelo abandono, pela traição, separações, mudanças imprevistas que ocorrem nas nossas vidas e requerem o nosso esforço para as readaptações. Também, por vezes, o desejo ou sonho não realizado. Temos aquele desejo, aquele sonho e não conseguimos realizar. Né? Os flagelos naturais, das tempestades, das enchentes, dos vulcões, que hoje se ouve tanto falar aí na televisão, e de outros fenômenos da natureza, que podem nos trazer o desabrigo, o frio, muitas vezes a própria fome e o sofrimento de comunidades ou de pessoas. Por vezes sofremos também com a falência dos nossos negócios e o desemprego. Quando o negócio vai à falência, vem o desemprego. Então andam junto, né? O sucesso de um negócio, de uma empresa, por exemplo, está relacionado com bons empregos para seus funcionários. Então é preciso que todos trabalhem juntos, né? Para o bem de todos, o bem comum daquela comunidade que vive ali trabalhando junto. Por vezes também sofremos com a doença, né? E as necessidades especiais que às vezes trazemos já de nascimento ou decorrência de algum acidente ou algum problema ocorrido na vida, que requerem nosso esforço, com a nossa adaptação, com os cuidados especiais e superação, é claro, dessas dificuldades. Pois podemos sim, da forma que for possível, superarmos essas dificuldades e seguirmos adiante no nosso processo, tirando de cada situação o conhecimento necessário à nossa evolução. Sofremos também com o envelhecimento, as dificuldades da velhice, do andar, né? Às vezes do levantar, muitas vezes já parados em uma cama. Enfraquecimento do corpo, que é natural, né? Pois eterno é só o espírito, o corpo é passageiro. E chega o momento, então, que por vezes sofremos com o desencarne de entes queridos, pelas doenças, pelos acidentes, ou mesmo quando chega o momento do desencarne devido à velhice ou o cumprimento do tempo que Deus nos concedeu. Agora, na pandemia, tivemos uma janela de sofrimento e de doenças. Mas doenças fazem parte da existência de todos nós. Não é apenas a pandemia. Todos nós sofremos, né, de alguma doença, de algum problema em uma determinada fase da vida. Então, na verdade, sim, todos sofremos. E às vezes nos magoamos, nos ressentimos e nos revoltamos. Mas, portanto, é preciso superar tudo isso de forma pacífica, aprendendo a lidar com essas situações que a vida às vezes nos apresenta. O homem sofre, o homem que sofre, diz o Evangelho, se assemelha a um devedor de avultada soma, a que o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficareis livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar
pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não ficaria ele agradecido? Pois é, se Deus permite que passemos por dificuldades e sofrimentos, é para que a gente pague os nossos débitos passados também, né? E se pagarmos a centésima parte, ou seja, se fizermos um movimento com o arrependimento e o desejo verdadeiro de nos modificarmos, Deus já estará nos perdoando a nossa dívida. Então é preciso que haja mudança de atitudes. Ao invés de ficarmos reclamando de Deus, reclamando da vida, nos resignarmos, levantarmos a cabeça, buscarmos fé interior e força e seguirmos em frente. Aí sim estaremos abreviando os nossos débitos, sejam desta vida ou de vidas anteriores. Pois, como diz o Evangelho, as causas dos sofrimentos podem ser decorrentes de vidas anteriores ou da vida atual. Quando é da vida atual, a gente geralmente lembra, né, de alguma coisa que a gente fez que está precisando reparar. De vidas anteriores, nem sempre lembra. Mas aí, às vezes, sofremos, então, pelo orgulho, pelo egoísmo, às vezes pela necessidade de superar vaidade ou avareza, impaciência, imprevidência, a intemperança, que por vezes leva à cólera, à violência, à raiva. Então, esse tipo de comportamento que pode agravar a nossa situação e levar a sofrimentos nosso e do nosso próximo. Também pela fraqueza e a indiferença, que levam à culpa, e por vezes o arrependimento tardio. Que daí, quando esse arrependimento tardio vem, é preciso sim reparar as nossas dívidas. Então, as nossas dívidas existenciais, nos libertando de toda espécie de vício e de imperfeição moral. Existência após existência. Mas, por certo, há caminhos para que possamos cessar os sofrimentos, que é o desenvolvimento das virtudes, da fé, a fé raciocinada, esclarecida, pelo caminho da prece sincera, da paciência no agir com o nosso próximo, da coragem de suportar as vicissitudes, as mudanças de estilo de vida, através da busca de soluções para os problemas, por meio de bons pensamentos, pensamentos direcionados ao bem e à solução dos problemas, de boas palavras ao nos dirigirmos ao nosso próximo, de bons sentimentos que brotam do nosso coração com o desejo do bem, do nosso bem e o bem daqueles que convivem conosco, e também do bem comum, ou seja, as boas ações. Ou seja, levando uma vida simples, organizada e espiritualizada, usando o perdão e o auto-perdão como farol para ser seguido. E, sobretudo, a resignação, para aceitar aqueles fatos ou aquelas situações que naquele momento ainda não podem ser superadas, mas sim podem ser compreendidas pelo raciocínio, pela reflexão e pela busca de melhores soluções. A resignação é uma virtude, diz o Evangelho. E a doutrina de Jesus ensina sempre que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas em nossas vidas. Embora os homens, por vezes, confundam erroneamente com a negação do sentimento de vontade. Não é confundir, a resignação com o comodismo, como falamos antes, ou com a falta de vontade e a falta de ânimo para seguir em frente
e buscar as soluções. Haverá algum meio do homem se preservar dos males? Questão 924 do Livro dos Espíritos. Resposta dos irmãos: o homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar. Se quer progredir, encontra sempre consolação na própria consciência. Ou seja, ao invés de ficar reclamando, resignar-se e fazer análise da consciência para tentar entender os motivos dos sofrimentos, os motivos das dificuldades que a vida está nos apresentando naquele momento. O que fizemos ou o que deixamos de fazer? Qual a árvore que plantamos antes? Né? Ou, às vezes, não conseguimos compreender, justamente como dissemos antes, porque são decorrências de erros, né, e falhas do nosso espírito de vidas passadas que precisamos lapidar nesta vida. A obediência é, portanto, né, a vontade de Deus, é a consciência da razão. Então, quando a gente obedece à vontade de Deus, estamos agindo com a razão. A resignação para com sofrimentos, ao que não pode ser mudado, é o consentimento do coração. Então, a resignação, por ser uma virtude, ela está relacionada também aos nossos sentimentos. Mas tanto a obediência, tanto a razão, o entendimento da situação, como a pureza de coração, né, são forças ativas que levam o fardo das provas e que a revolta insensata muitas vezes nos deixa cair. Né? Então é preciso desenvolvermos em nós a obediência à vontade de Deus e a resignação, trabalhando sempre na busca das soluções. Com vistas o quê? A vida futura, né? Pois a certeza de um futuro próximo, ou mais feliz, o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Né? Então, quando temos fé na vida futura, nos fortalecemos, né? Entendemos o propósito da vida. E o livro A Gênese, no capítulo São Chegados os Tempos, a Nova Geração, nos diz que para que na terra sejam felizes os homens, será preciso que sejam povoados por bons espíritos, ou somente por bons espíritos. Mas ainda assevera que a nossa época é marcada por duas gerações que estão convivendo juntas. Estamos num planeta de expiações e provas a caminho da regeneração. Então, nessa convivência, diz a Gênese, o que caracteriza aqueles irmãos ou aqueles espíritos um pouco mais atrasados no seu processo evolutivo é a revolta contra Deus, né? A propensão às paixões degradantes, sentimentos antifraternos e o apego a tudo que é material. E, claro, a falta de crença na vida futura, né? A falta de compreensão da vida. Se apegam muito a este mundo e à matéria, até os próprios vícios, orgulho, vaidade, avareza e outros tantos. Mas o que distingue a nova geração, aqueles seres que vêm nos trazer mais luz para a sociedade como um todo, aqueles espíritos mais evoluídos, que por certo estão entre nós, é a inteligência e a razão. Os sentimentos inatos do bem trazem dentro de si aquele sentimento do bem, as crenças espiritualistas e o grau de adiantamento moral. E tudo isso segundo a lei de progresso. Diz o Evangelho, um texto de Lázaro: submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Quem que vimos? Eles, os espíritos superiores, né, os mentores da nossa doutrina. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra de vossa geração. E
Lázaro, né, foi um exemplo de resignação. Aquele ser que provou da prova da miséria e superou. E como ele, tantas pessoas se dedicam ao cuidado dos outros, Madre Teresa, né, Chico, e tantas outras pessoas que vivem para a caridade e para o bem. Né? E para isso até passam sofrimentos físicos, né, em benefício do próximo. Seres iluminados. Né? Por certo, motivos de resignação são aqueles que nos dizem que o mal em si não existe. As causas dos nossos sofrimentos e aflições, na verdade, são decorrentes, então, do nosso mal proceder. Mas, se bem compreendidas, essas causas são o remédio para a cura moral e para a nossa evolução. Que a aceitação do remédio é um pré-requisito para o nosso progresso evolutivo, rumo à perfeição moral e espiritual, que foi o motivo pelo qual Deus nos criou. Isso está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, os motivos da encarnação. Né? E que Deus é soberanamente justo e bom, nos dá o fardo na medida do que podemos carregar, permitindo que saldemos as nossas dívidas morais, o que nos garantirá a glória no porvir. Se temos algo a superar, e Deus permitiu, é porque temos força para isso. É o que nos diz o Evangelho. Deus nos dá a cruz, ou o peso, ou a carga, de acordo com a nossa capacidade de superação. Que o homem pode suavizar ou aumentar a amargura de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longe se lhes afigure a duração do sofrimento. Então, não é ficar prorrogando aquelas situações de sofrimento, ficar remoendo, mas sim procurar resolver, se resignar, buscar força, olhar em frente e seguir a vida. Que as soluções vão se apresentar. A espiritualidade está conosco. O Evangelho está aí para nos orientar, a doutrina espírita também. E Deus nos ama tanto e sempre nos concede a força necessária. Mas que a certeza de um futuro muito ditoso o sustenta e anima. Longe de se queixar, agradece aos céus as dores que lhes fazem avançar, de tal maneira que compreende o homem que a vida corpórea é passageira e vai, assim, se sentindo compelido a moderar os seus desejos. Contenta-se com a sua posição, sem invejar aos outros, e passa a receber de forma atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. À medida que a pessoa vai evoluindo, que o espírito vai evoluindo, as dores vão diminuindo, né? Porque o sofrer é relativo, de acordo com o estágio evolutivo de cada um. A mesma dor tem uma diferença entre um e outro, entre aquele que se entrega à dor e aquele que busca a solução, na fé, na esperança e no trabalho, né? Para superar a dificuldade em que enfrenta no momento. Daí tira ele, o homem, né, uma calma e uma resignação tão úteis à sua saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com inveja, ciúme, ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua existência. Eis o sentido, então, das palavras do Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Serão ditosos, benditos, abençoados, porque depois de quitarem seus débitos, sem contraírem outros, né, estarão livres. Do contrário, terão de recomeçar como um devedor que quitou apenas parte de sua dívida,
para isso contraindo outra. Então, que a gente possa quitar as nossas dívidas, superando, né, todo o sofrimento e buscando a felicidade, né, na vida, que nós também merecemos. Merecemos ser felizes, sim. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Mas para isso temos que enfrentar, né, a vida, pelo trabalho, pela luta, pela busca de ajuda quando necessário, sendo humildes para pedir ajuda ao outro, ajudando o outro sempre que possível, como ensina o Evangelho, sentindo-se feliz por reduzir Deus, então, pelo nosso trabalho, as nossas dívidas, e permitindo que saldemos agora mesmo, o que nos garantirá, por certo, aquela tranquilidade no porvir, aquele sentimento de dever cumprido, né? De termos feito a nossa parte, sempre que possível, sempre que algo esteja ao nosso alcance e possamos fazer. No contrário, se podemos fazer o bem e deixamos de fazer, ficamos com aquele peso, com aquela carga. E esse bem não importa, não precisamos mudar o mundo, mas talvez apenas fornecer um copo d'água, ou uma palavra amiga, um ombro amigo, para alguém que está precisando de uma palavra, de um consolo, ou está com sede e precisa matar a sede, ou quem sabe um prato de comida, uma roupa, né? Ou simplesmente um carinho, um olhar respeitoso, de compaixão, de empatia e de sentimento de bondade, conforme nos olhava Jesus e olha a todos nós. Sempre que estamos tristes e rezamos, oramos a Deus, a Jesus, aquela prece sincera, Ele olha por nós e nos conforta. Então precisamos também orar pelo nosso próximo e ajudá-lo, auxiliá-lo a superar as suas dificuldades. Irmãos, em momentos de sofrimento, de aflição, sejamos, portanto, resignados com aquilo que não podemos mudar no momento. E sigamos os ensinamentos do Evangelho do Cristo e da nossa maravilhosa doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos consola, com todos os seus postulados, seja o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, céu e inferno, né? Das penas e consolações e a vida futura, né? Que tem tantos ensinamentos, e também as obras suplementares que estão aí para nos auxiliar. Mas, sobretudo, que a gente tenha o sentimento de resignação, de paciência, de calma e de fé em nossos corações, buscando sempre as forças no poder da fé e da prece sincera, a resignação, fazendo o que estiver ao nosso alcance. Como disse o Mestre, ajuda-te que o céu te ajudará. Trabalhemos pelo nosso bem e pelo bem daqueles que conosco convivem, à medida das nossas forças, à medida que Deus permitir. Era isso por hoje, gratos pela atenção. Então agora convido a todos a mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de gratidão a Deus por esta oportunidade, de gratidão a Jesus, de gratidão aos mentores espirituais. E pedir ao Pai, dai-nos, Senhor, a força, a fé, a esperança e a resignação para aceitarmos aquilo que não pode ser mudado. E dai-nos, Senhor, a força, a perseverança, a fortaleza, para que possamos fazer tudo aquilo que seja possível e esteja ao nosso alcance, seja em benefício do nosso bem ou em benefício do nosso irmão necessitado que vive ao nosso lado. Nesse momento, se tivermos doentes, vamos acreditar que estamos curados,
saindo felizes do leito, voltando para as nossas casas. Vamos visualizar uma sociedade onde possamos sair alegres nas ruas, cumprimentar o nosso próximo, em paz e em harmonia. A nossa casa, o nosso lar com harmonia, onde possamos estar convivendo em paz com os nossos irmãos. E se estivermos sozinhos, morando sozinhos, lembrando que não estamos sós. Ao nosso lado temos o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda. Por vezes temos uma planta, um animal de estimação, um amigo a quem podemos ligar, um colega de trabalho. E Jesus sempre está conosco. E Deus também. Que haja paz e harmonia neste mundo, luz, fé, esperança e resignação nos corações de todos nós. Saúde e paz a todos. E que Deus nos abençoe e proteja, hoje e sempre. Que assim seja.